Respondeu Jesus: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Que o Senhor seja misericordioso nesse momento da nossa meditação na palavra. Amém. Nós somos seres vivos e por isso nós passamos por várias mudanças. E essas mudanças acontecem tanto no nosso organismo, no nosso corpo, e também mudanças que são frutos de escolhas que fazemos, né? E uma das maiores mudanças e mais conturbadas mudanças é a mudança de endereço, de residência. Acho que todo mundo, ou a maioria das pessoas, passou por um momento de mudança de residência, e se não mudou de residência, mudou pelo menos o cômodo da casa, e a gente fica um pouco perdido e sempre traz algum transtorno. Agora eu queria fazer um exercício com você de pensar na seguinte questão. Imagina depois de um ano exaustivo numa grande empresa que você prestou o trabalho, prestou o serviço, e num dia bem comum, à noite, o seu telefone toca e você, surpreendentemente, olha o número e vê que é da empresa e é o seu chefe. E esse seu chefe fala assim: olha, eu tenho uma boa notícia para você. Você vai ser promovido. O seu coração já começa a encher de alegria. A gente está abrindo uma filial lá em Nova York. E você vai se mudar para Nova York. Não fique preocupada, a casa tem pelo menos uns 8 cômodos. Aí você vai enchendo mais de alegria. Não fique preocupado, seu salário vai ser mais do que bem remunerado e vai ser em dólar com toda certeza. Seus filhos vão estudar na melhor escola da cidade. E a localização da sua residência é uma localização maravilhosa. Todo mundo encheu o coração de alegria. Tem gente que está falando assim: eu tomo posse. Nessa hora a gente vira até mais fervoroso, né? Essa mudança é uma mudança positiva, concordam? Só que vai trazer algum transtorno para nós. E eu queria concentrar a nossa atenção nesse momento breve de meditação no finalzinho do versículo número 23, que Jesus está falando que aquele que guarda as palavras dele, Deus o amará e virá para ele, virá nele, virá nessa pessoa que ama e fará morada. Morada. E aí eu queria tentar abordar um aspecto da teologia bíblica a respeito de como Deus se relaciona com a gente. É muito certo que Deus não muda. Uma das maiores características de Deus é a imutabilidade. Ele não muda o seu caráter, a sua essência, ele não muda a sua misericórdia, ela dura para sempre, a graça, ela não muda, mas a maneira de se relacionar com o ser humano muda. Vamos pegar um exemplo. No Antigo Testamento, nós vemos um Deus que se relaciona com a humanidade, o que a gente chama de extra-nós, ou sobre nós. Deus está sempre sobre o seu povo e de maneira extraordinária, Ele toma o povo ou Ele toma uma determinada pessoa e essa pessoa fica cheia do Espírito do Senhor e ela realiza feitos maravilhosos e ela conduz em guerras vitoriosas e logo o Espírito se aparta dessa pessoa. Então um Deus que age extra nós. Com o passar do tempo e a plenitude do tempo, veio Jesus. E esse Jesus, que é o Deus encarnado, ele começou a viver entre nós. Entre nós. Jesus foi realizando milagres, e o capítulo 1 do Evangelho de João fala a respeito disso, que ele se encarnou e veio tabernacular conosco, viver no meio de nós,
cheio de graça, cheio de verdade. Então, o Deus que era extra nós, estava acima de nós, agora está entre nós. E nesse momento, Jesus está se valendo de um dos seus ofícios, o profético. Ele está falando a respeito da sua ida ao Pai, da sua morte, da sua paixão, porque é o momento que ele está ali encerrando aquele momento de ceia, ele anuncia Judas Iscariotes que ia o trair, e todos os discípulos começam a ficar meio apavorados, e ele fala, olha, não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes em mim também. E ele vai falando a respeito de uma morada que ele vai preparar para nós, mas antes disso, ele vai se manifestar a nós. Agora não extra nós, agora não mais entre nós, mas agora em nós. O que eu vejo nesse texto, o que eu vejo no nosso tema desse mês, que nós somos templo do Espírito Santo, é que mesmo com o nosso afastamento de Deus, mesmo que a gente a cada dia peque mais, o Senhor está sempre estreitando os seus laços de relacionamento com a gente. Um Deus que estava sobre o povo, andou sobre o povo e agora está morando no povo. Se lembram da ilustração do início? Da casa em Nova York? Agora vamos fazer um exercício contrário. Imagina que você recebeu a ligação e falou, muito obrigado pelo seu serviço, você não mais vai fazer parte da nossa equipe. E a situação ficou muito precária e você viu a necessidade de mudar agora para uma casa de 2 cômodos. Uma casa que não tem chão. Não tem chão, né? Não tem jeito. Chão batido. Uma casa sem um acabamento na parede. Uma casa que não tem as condições que a sua antiga casa tinha. Você vai conseguir viver, vai conseguir sobreviver nessa casa. Mas não é o ideal para a sua família. Não é o ideal para a sua família. Mas você vai se adaptando e vai se adaptando e vai trabalhando em outras coisas e vai fazendo melhorias nessa casa até que ela se torne mais habitável e com melhores condições do que anteriormente. Agora imagina só, um Deus que reside no céu, cheio de glória, cheio de poder, cheio de majestade. Ele se humilhou ao ponto de se fazer carne e viver no meio de gente como nós. A mudança é bruta. A mudança é muito forte. Só que esse Deus que te ama tanto, que nos ama tanto, ele estreitou mais ainda os laços e falou assim, olha, nós queremos, ou a Trindade, nós queremos viver em vocês. Em vocês. Nós somos hoje templo do Espírito Santo. E como eu havia falado, a nossa vida é uma vida tomada por pecado, mas regenerada em Cristo a partir do momento que Ele entra na nossa vida. E eu queria abordar rapidamente 3 aspectos aqui, de maneira muito sucinta, para a gente poder entender. O Deus, Ele muda de endereço. Deus está em todos os lugares, mas de maneira relacional, Ele se mudou do endereço dEle para morar no nosso coração. Um coração pecaminoso, um coração doente, inclinado ao pecado. Mas Deus se muda da sua majestade para morar em nós. Em primeiro lugar, Ele estabeleceu morada em nós para mudar a nossa essência. Paulo nos orienta que agora nós vivemos em novidade de vida. Aquele que está em Cristo, nova criatura é.
Agora já não somos mais criaturas, simplesmente criaturas de Deus, mas nós fomos adotados por Deus, somos filhos, portanto, de Deus, cordeiros em Cristo Jesus. Então ele muda a nossa essência. Agora nós não somos mais pecadores, mas somos agora alcançados pela graça e santificados, ou passando pelo processo de santificação, para que nós possamos desfrutar da presença do Senhor. Ele entra no nosso coração para fazer morada, mas para mudar a nossa essência. Nós não somos mais pecadores, somente pecadores diante de Deus, mas somos pecadores arrependidos, buscando a santificação. Nós não somos simplesmente criaturas de Deus, mas somos filhos de Deus. Em segundo lugar, Deus estabeleceu morada em nós para mudar o nosso pensamento, o nosso intelecto. Dentro das escolas, nós estudamos, principalmente no ensino médio, nós estudamos a respeito da reforma protestante. E a reforma protestante, nas escolas, ela é tratada como uma reforma que veio para aguçar o espírito capitalista. Mas a verdade é que os reformadores não tinham por objetivo ganhar dinheiro. Eles tinham o objetivo de glorificar a Deus com o seu trabalho. E quando eles faziam isso, faziam de maneira fervorosa, de maneira competente, e eram promovidos e iam, consequentemente, ganhando mais, e iam ganhando notoriedade monetária dentro da sociedade. Mas por quê? Porque o pensamento mudou. Agora eu não trabalho para satisfazer a minha vontade ou a minha carne. Eu trabalho porque eu quero glorificar a Deus com o meu trabalho. O nosso pensamento muda. E Paulo orienta isso aos Filipenses, no capítulo 4, ele fala assim: em que pensar? Em tudo que é puro, em tudo que é amável, respeitável, de boa fama. Isso tudo que deve ocupar o teu coração, o teu pensamento. Ele está apontando justamente para Jesus, para o Deus Trino, para o Espírito Santo, que agora não habita extra nós, não habita mais entre nós, mas em nós. Deus muda o nosso pensamento. E em terceiro lugar, Deus estabeleceu morada para mudar as nossas atitudes. Se a gente mudou a essência, se a gente mudou o pensamento, nós devemos refletir em atitudes. Nós muitas vezes viemos ao culto, participamos do momento de louvor, participamos do momento da palavra, e a gente guarda todas as palavras na nossa bolsa, no nosso bolso, na nossa carteira. Às vezes na nossa mente, a gente lembra disso tudo, lembra das palavras, mas no momento de traduzir isso em ações, a gente não consegue. Nós não conseguimos reproduzir isso nas nossas atitudes. E são atitudes pautadas no amor. Porque é isso que o Evangelho de João vai tratar, do amor. E nesse último momento de Jesus, ele falou: olha, todo mundo vai conhecer vocês como meu discípulo, se amardes uns aos outros. Um amor que é transmitido através do nosso caminhar diário. Quero finalizar, queridos, pensando o seguinte: estamos no ano do cuidado. No mês que fala a respeito do cuidado com o nosso corpo, que é templo do Espírito Santo, que é morada de Deus. O seu corpo, você, a sua pessoa, é morada de Deus. O que vamos fazer com essa morada?
Será que você, será que eu, vamos deixar que essa morada esteja de maneira precária, sendo que o Senhor, Deus de toda a glória, esteja morando em nosso coração? Não vamos deixar com que o nosso corpo, a nossa vida, a nossa pessoalidade, ela seja aquém daquilo que a palavra nos diz. Que o Senhor habite em nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Vamos fazer uma oração? Senhor Deus e Pai, rendemos graças por esse momento da Tua palavra e entendemos, ó Deus, que o Senhor agora faz morada em nosso coração. E nós queremos, ó Deus, viver, ó Deus, de acordo com a morada que o Senhor estabeleceu. Nós queremos, Senhor, transmitir, ó Deus, através de atitudes. Nós queremos pensar de maneira diferente e nós queremos, ó Deus, entender essa essência em nós que foi mudada, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, cuida, Pai, cuida de cada um de nós, para que nós possamos glorificar com o templo do Teu Espírito, que é o nosso corpo. Em nome de Jesus. Amém.